Olá a todos, sejam bem-vindos ao primeiro de 5 vídeos que vão revolucionar sua forma de estudar. Vamos explorar desde a compreensão das aulas até estratégias para ler textos desafiadores. Hoje começaremos pelo básico, como entender as aulas. Desde cedo somos levados a acreditar que para aprender basta acordar cedo, ir para a aula e ficar desperto o máximo de tempo possível. Contudo, a realidade é diferente. Para realmente aprender, é preciso mais do que apenas ouvir e estar fisicamente presente na sala. Tudo começa com a compreensão do que o professor está ensinando. Pense nisso. Quando algo na aula não fica claro, tendemos a pedir ao professor que repita. Isso é ótimo. Ao questionar, eliminamos nossas dúvidas. Portanto, sempre que surgir uma interrogação em sua cabeça, pergunte. O problema é que muitos alunos acreditam que compreender a aula se resume a isso. Se não entendi, é só perguntar. Entretanto, há uma questão mais profunda, não perceber que se tem uma dúvida. Vamos chamar isso de a maldição do que não sabemos. Essa maldição é um problema, porque ao não percebermos que desconhecemos algo, perdemos informações valiosas. Observe onde eu quero chegar. Tanto em conversas cotidianas quanto em aulas, há uma tendência a omitir detalhes, assumindo que o ouvinte preencherá as lacunas com seu próprio conhecimento. Vou lhe dar um exemplo. Imagine alguém reclamando da demora na entrega da pizza. Em seguida, essa mesma pessoa pergunta se você viu onde ela deixou o celular. A conexão entre esses dois pontos parece clara. O telefone foi esquecido em algum lugar e agora ela quer encontrá-lo para verificar se o entregador está próximo. Conseguimos fazer essa ligação mental porque estamos acostumados a preencher automaticamente as lacunas nas conversas. Nas aulas, porém, o desafio é maior. Muitas vezes não temos consciência de nossa própria incompreensão. Isso ocorre quando desconhecemos um fato específico mencionado pelo professor ou quando não conseguimos juntar as peças do que está sendo apresentado. Por exemplo, imagine um professor discutindo filmes famosos que serviram como escape para as pessoas esquecerem seus problemas. Suponha que ele mencione filmes de super-heróis durante a pandemia. Você pode pensar que entendeu o assunto apenas por conhecer os filmes que ele citou. Contudo, o que o professor realmente destaca é como a indústria do entretenimento desempenhou um papel importantíssimo em elevar o moral das pessoas. Em outras palavras, para alcançar essa compreensão é necessário esforçar-se para conectar os pontos do que foi dito. A boa notícia é que, ao contrário das conversas informais, as aulas seguem uma estrutura planejada para guiar os alunos para um raciocínio lógico. Contudo, essa estrutura nem sempre é evidente para todos, e conexões importantes podem ser perdidas. Então, como evitar perder essas conexões? Quando um professor apresenta claramente um tema, ele nos conduz por um caminho bem definido. Por exemplo, o professor pode iniciar dizendo: hoje exploraremos esse tema em 4 partes principais. Esse método é essencial, pois não apenas facilita o acompanhamento da aula, mas também nos prepara para cada etapa da sequência que vai ser ensinada. Portanto, os primeiros minutos de uma aula são cruciais para entendê-la, pois é neste período que capturamos seus pontos-chave. Vamos chamar esse momento de momento da intenção do professor. Distrações nesse momento crítico podem levar à perda de informações fundamentais. Por isso, uma dica valiosa: evite atrasos e concentre-se intensamente nesses primeiros minutos. Quando você pensa em aprender de verdade, o que vem à sua mente? Fórmulas mágicas de memorização? Sessões de estudo que parecem não ter fim? Ou talvez o nervosismo antes de uma prova importante. Aprender vai muito além de decorar informações ou acumular conhecimento desconexo. É decifrar o mundo, construir ideias, resolver conflitos e se transformar. No caminho do aprendizado, veremos o que realmente importa para os seus estudos e aprimoramento de conhecimentos, as técnicas, os métodos e os porquês de cada passo, sempre com objetivos claros e fundamentação sólida. As informações completas estão na descrição desse vídeo. Te vejo lá. Agora, de volta ao conteúdo.
evite atrasos e concentre-se intensamente nesses primeiros minutos. Mas o que fazer se o professor não destacar essa estrutura? Nesses casos, devemos nos tornar detetives da estrutura e do objetivo da aula. Para isso, vou te apresentar 3 dicas que ajudarão a você a assumir esse papel. Mas antes, vamos compreender bem a tarefa. A tarefa é essa: identificar os temas principais e entender como eles se conectam. Como fazer isso? Ficando atento às ênfases do professor. Frases como "isso é importante", "lembre-se disso" ou "isso é essencial para entender" indicam pontos de atenção. Em resumo, 1. Esteja alerta às pausas do professor para perguntas. 2. Mantenha o tema principal em mente e questione como os novos conceitos se encaixam no panorama da aula. E 3. Não é necessário decifrar cada detalhe da organização em tempo real. O importante é entender o tema central e como os pontos discutidos se encaixam nesse conjunto mais amplo. É comum subestimar o empenho necessário para realmente aproveitar uma aula. Há quem pense que participar de uma aula é fácil, afinal é apenas ouvir. No entanto, absorver o conteúdo exige atividade mental intensa. Você já notou isso? Quando conversamos com amigos, eles geralmente buscam sinais de que estamos acompanhando, fazendo pausas ou usando palavras como "sabe", "né", "entendeu", que nos ajudam a demonstrar compreensão. Em aulas, isso nem sempre ocorre. A chave para aproveitar ao máximo uma aula presencial é estar mentalmente preparado para investir esforço e atenção a ela, reconhecendo que aprender por meio da escuta é trabalhoso. Assuma que estar em aula é um ato ativo de presença. Enfim, participar ativamente de uma aula exige engajamento consciente e esforço mental contínuo, transformando cada sessão em uma oportunidade valiosa de enriquecimento e crescimento pessoal. Muitos alunos enfrentam o seguinte dilema: devo ler o livro-texto antes ou depois da aula? Geralmente espera-se que leiamos antes para termos uma boa base sobre o assunto. Contudo, nem sempre essa é a melhor estratégia. Às vezes pode ser mais proveitoso ouvir a explicação do professor primeiro e depois mergulhar nas leituras. Isso depende de como o professor organiza a aula e das expectativas que ele tem sobre o conhecimento prévio dos alunos. Caso ele nas aulas explique o básico, tendo você a tarefa de se aprofundar no livro, primeiro assista a aula. Mas se ele assume que você já deve saber o básico, leia o material antes da aula. Aliás, ler o material antes da aula também será interessante se você tiver dificuldade de entender o que o professor explica. O que eu sempre recomendo é que, independentemente da situação, busque entender sobre o que é o tema da aula antes dela começar. Há estudantes que não gostam de fazer perguntas, geralmente por 3 razões principais: temem incomodar, temem parecer ignorantes ou são tímidos. Se a preocupação é não incomodar, lembre-se, os professores valorizam perguntas e veem a curiosidade como essencial ao aprendizado. Mas é importante entender que perguntas feitas apenas para chamar a atenção, sem realmente contribuir para o entendimento de todos, geralmente não são bem-vindas. Por outro lado, questionamentos que buscam esclarecimentos são altamente valorizados. Mas faça da seguinte maneira: apresente ao professor o que entendeu e peça mais detalhes. Para quem se sente ansioso em fazer perguntas devido à timidez, entenda que saber se posicionar é uma habilidade social importante. Minha recomendação é que você encare a situação como um treino prático, onde entender claramente é crucial e saber se posicionar também. Nosso próximo encontro já está marcado. Será como anotar as aulas. Confira na indicação da descrição desse vídeo ou na sugestão ao lado. Até lá, tchau!